Olá, sejam muito bem-vindos ao Portal Livrocast. E hoje, gente, a gente vai mergulhar a fundo nas ideias de um capítulo que, olha, promete balançar as nossas estruturas. Vamos falar sobre o capítulo 5, Soltar, o segredo que faz a vida fluir, do livro A Mente que Atrai Fortuna. O autor Guilherme Esteves, ele traz um conceito que à primeira vista parece até meio estranho, sabe? Meio contrário do que a gente aprendeu. Mas segundo ele, é justamente aí que está o segredo para destravar o fluxo da vida. E o autor já começa com uma imagem que, nossa, todo mundo já sentiu na pele, né? Sabe aquela sensação de estar remando contra a maré? Aquela coisa frustrante de que, quanto mais força a gente faz, mais as coisas parecem que não saem do lugar? É exatamente isso. Então, pela visão do autor, existe uma dinâmica bem fundamental acontecendo. Pensa assim, de um lado, a gente tem a pressão, a vontade de controlar tudo, que acaba gerando o quê? Bloqueio, frustração. E do outro lado, a gente tem o ato de soltar. E aí é que vem o paradoxo, porque é justamente esse soltar que permite que as coisas fluam com muito mais leveza e tragam os resultados que a gente espera. Tá, mas o que significa soltar na prática? O livro deixa bem claro que não é desistível, não é sentar e esperar. Pelo contrário, é uma confiança ativa. Quer dizer, é fazer tudo o que está ao nosso alcance, com excelência, e depois parar de atrapalhar. Parar de interferir com aquele medo, aquela tensão, aquela necessidade de controlar cada passinho do processo. E essa, gente, é a grande ideia central do capítulo. Uma ideia que, vamos combinar, vai totalmente contra o que a gente está acostumado, né? Essa cultura de forçar, de empurrar, de fazer acontecer na marra. É, na verdade, um convite para a gente olhar os desafios da vida de um jeito completamente novo. E para deixar isso bem claro, o autor usa uma analogia, nossa, muito poderosa. Uma analogia sobre a energia que a gente transmite, muitas vezes sem nem perceber. O livro nos convida a imaginar um corretor de imóveis, por exemplo, que está desesperado para vender. A energia dele, sabe, aquele apego, aquela necessidade, isso praticamente grita escassez. E o cliente sente isso. Mesmo que o imóvel seja ótimo, aquela energia de desespero no ar, ela cria uma repulsa quase que instintiva. Agora, vamos pensar no oposto. Um outro corretor, que está confiante, ele apresenta o mesmo imóvel com a mesma excelência, mas a energia dele é outra. É de abundância, de desapego, ele não pressiona. E é justamente essa confiança, essa calma, que cria um campo de segurança e que torna a proposta, claro, muito mais atraente. E o autor vai até mais fundo. Ele faz uma releitura bem interessante daquele versículo bíblico. A ideia é que o ter, nesse contexto, não é sobre ter coisas materiais, mas sim ter uma vibração de confiança, de abundância. E quem vibra assim, atrai mais disso. Já o não ter é vibrar na falta, na escassez, e isso, claro, acaba bloqueando tudo. Ok, tudo isso é muito interessante, mas a grande pergunta é: como é que a gente aplica isso no dia a dia? Como a gente para de atrapalhar e deixa a vida fluir de verdade? Bem, o livro sugere um processo de 2 passos. O primeiro, claro, é soltar, ou seja, entregar o resultado depois de ter feito a sua parte, se livrando daquela ansiedade de controlar tudo. E o passo 2 é focar, é direcionar a atenção de propósito para aquilo que já está funcionando na vida da gente, porque a nossa atenção tem um poder imenso. E para explicar o poder do foco, o autor usa outra analogia, a do jardim, que é simplesmente brilhante. É tão simples, mas ao mesmo tempo tão profunda. Pensa num jardim. Nele sempre vai ter flores e também ervas daninhas, certo? E a regra é clara: aquilo que a gente rega, cresce. Então, se nosso foco fica o tempo todo nos problemas, naquilo que falta, a gente está regando a escassez. Agora, se a gente escolhe focar no que está dando certo, por menor que seja, aí a gente está regando a abundância, a gratidão. Mas aí vem a parte mais interessante, na minha opinião. O capítulo termina com uma pergunta que nos faz pensar. Se tudo isso faz sentido, ou se a lógica é essa, por que é tão, mas tão difícil soltar de verdade? O que é que nos prende tanto nessa necessidade de controle? E é aqui que fica o gancho para o resto do livro. O autor sugere que o buraco é mais embaixo, que as verdadeiras barreiras são amarras emocionais escondidas, muitas vezes ligadas à nossa história, à nossa família, coisas que nos sabotam sem que a gente nem perceba. É um tema fascinante, né? Dá muita vontade de saber mais. Bom, essa análise sobre o poder de soltar foi só um gostinho do que o livro traz. Para deixar isso bem claro,
O livro conta a história de dois corretores de imóveis. O primeiro age com tensão, com necessidade, e a energia de carência dele acaba afastada do cliente. Já o segundo, ele age com a mesma excelência, mas com confiança, com desapego, e isso cria um ambiente seguro. O resultado? A venda flui, naturalmente. A energia interna cria o resultado externo. Pois é, mas essa ideia de soltar vai ainda mais fundo. Não é só uma técnica, sabe? O autor conecta isso a um princípio universal bem mais profundo, que ele chama de a vibração de quem tem. E para explicar esse princípio, o capítulo usa um versículo bíblico que muita gente conhece, que à primeira vista pode até soar um pouco injusto, né? Mas a interpretação que o livro traz, muda tudo. E é aqui que está o pulo do gato. Não se trata de ter bens materiais. Trata-se de ter um estado interno. É ter confiança, ter paz, ter a sensação de abundância. É a nossa vibração, a nossa energia que funciona como um ímã. Essa tabela aqui, olha, ela deixa tudo preto no branco. O estado de quem tem não é sobre o dinheiro no banco, é sobre vibrar confiança e paz, o que naturalmente atrai mais oportunidades. Já o estado de quem não tem é o de vibrar necessidade, desespero, o que, ironicamente, bloqueia justamente aquilo que a pessoa mais quer. Beleza, então soltar é o primeiro passo. Mas e depois? O que a gente faz? Como é que se mantém essa fluidez? A ação continua, segundo o autor, mas com um foco totalmente novo. É que soltar quebra aquele ciclo de ansiedade, mas a história não acaba aí. Para conseguir sustentar esse estado mais leve, o livro aponta para uma ação consciente que é crucial, a gestão do nosso foco. O livro dá um passo a passo bem prático, sabe? Primeiro, solte. Depois, em vez de focar no problema ou na demora, a ideia é mudar ativamente a atenção para o que já está dando certo na vida, por menor que seja. E por fim, reforce isso. Reconheça cada pequeno avanço para sinalizar para o cérebro que essa nova frequência é real. E, gente, essa analogia do jardim é simplesmente perfeita. A realidade sempre vai ter flores e ervas daninhas. Onde a gente coloca a nossa atenção é o que estamos regando. Focar no que está funcionando não é negar os problemas, é escolher fortalecer a solução. E para a gente fechar, o capítulo deixa uma pergunta daquelas que ficam ecoando na cabeça. E se a vida sempre teve pressa em ajudar, mas estava apenas esperando que se saísse do caminho? Talvez a vida não seja essa luta toda, mas sim um fluxo, só esperando a gente aprender a soltar o remo e confiar na correnteza. Fascinante, né? Dá muita vontade de saber mais. Bom, essa análise sobre o poder de soltar foi só um gostinho do que o livro traz. A gente aqui do portal Livrocast agradece muito a companhia de quem nos ouviu até aqui. E fiquem ligados, porque nos próximos episódios vamos continuar desvendando os outros capítulos de A Mente que Atrai Fortuna. E fica a reflexão pra gente, né? O que será que ainda nos impede de simplesmente soltar?